Caros irmãos, quero saudar todos que estão conosco nesse momento de celebração, dar-lhes boas-vindas, que você esteja com o seu coração preparado para agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele nos tem sustentado, guardado do mal, direcionado os nossos pés. Quero convidá-lo a estar conosco nesse momento em oração, onde a igreja, mesmo online, nos cultos, através das redes sociais, ou presencialmente, como já estamos aqui hoje reunidos também, possamos juntos lembrar o nome do nosso Deus, celebrá-lo, porque Ele é justo, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é bondoso, formoso Ele é, e conosco Ele tem sido um Pai cuidador, amém? Deus tem sustentado os seus. Eu queria começar essa celebração com os irmãos, lendo aqui um trecho da palavra. Se você estiver aí com a sua Bíblia, você possa abrir comigo no Salmo 46. Quero saudar a todos que nos visitam também, aqueles que têm chegado até esta casa, que têm buscado ao Senhor, mesmo assim em tempos de isolamento, que você se sinta muito bem-vindo à casa do Senhor, que você tenha o seu coração alegre por estar reunido com os irmãos, que você possa ter motivos hoje também para celebrar o nome do nosso Deus. Nós vamos ler juntos aqui o Salmo 46, porque Deus tem me falado sobre esse assunto. Eu vinha para cá e Deus vinha me falando sobre isso, sobre essa necessidade que nós temos de ouvir a palavra dEle. E é importante nós iniciarmos essa reunião de celebração buscando ao Senhor. O Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos é exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Amém. Esse Deus que nós tememos, que nós obedecemos, que nós hoje reverenciamos, é o mesmo Deus que faz grandes todas as coisas, novas todas as coisas. É o Deus que tem a capacidade, o dom de fazer do mal o bem. Sabia disso? Que Deus pode transformar toda esta situação de uma hora para outra. Mas nós cremos também que Deus tem propósitos. E uma coisa que essa palavra aqui me chama muita atenção é que Ele diz que a terra toda se estremece diante dEle. A terra toda, todas as coisas se estremecem diante de Deus. Sabe, irmãos, isso para mim fala muito profundo, porque se você procurar na Bíblia, lá em Tiago, no capítulo 2, lá diz que até o diabo treme diante de Deus. Lá diz que até o diabo crê em Deus. 2,19, Tiago 2,19, lembrei aqui. Mas às vezes, tem homens que não temem a Deus. Tem pessoas, mesmo dentro da igreja, não reverenciam o Senhor. Tem pessoas que mesmo diante de tanta tribulação, como nós estamos passando nesse momento, não são tocadas no fundo do seu coração. Não percebem que Deus é quem está no controle. E se revoltam, e se angustiam,
contra autoridades, contra homens, contra sistemas, achando que quem está no controle é a criatura e não o Criador. A terra toda, os animais, a criação, todos se estremecem. A Bíblia diz que eles aguardam ansiosamente a revelação do nosso Deus. Que os homens possam ser assim também, aguardar ansiosamente a vontade de Deus. Que nós possamos andar com temor e tremor diante de Deus, diante disso que estamos passando, reverenciando, esperando, crendo que Deus tem algo melhor para nós, que Deus está fazendo algo melhor, que Deus está segurando os seus, aqueles eleitos, aqueles que foram chamados, sustentados nas suas mãos, enquanto Ele trabalha o coração daqueles que precisam ser burilados. Que nós possamos não ser duros, que nós possamos não ser resistentes ao Senhor. Isso é rebeldia contra Deus. Que nós possamos ter o nosso coração aberto a Deus, que nós possamos dar ouvido à sua voz, que nós possamos reconhecer que tudo que foi feito, se fez por meio da vontade dEle. E nada do que acontece sem a permissão dEle. Amém? Que você possa crer nisso, e você possa adentrar hoje nesse momento de celebração, de culto ao nosso Deus, colocando diante dEle a sua situação, as suas dificuldades, a sua vida, porque Ele tem cuidado de nós. Esse Deus maravilhoso sabe da sua situação, sabe das suas fragilidades, sabe das suas vulnerabilidades. Ele sabe o que você está passando, assim como é Ele quem tem te sustentado. E Ele sabe até onde você pode ir também. Amém? Que você possa então se alegrar, sabendo que nós temos um Pai que sabe todas as coisas e que não abandona os seus. E por isso nós podemos celebrá-lo, por isso nós podemos cantar e adorá-lo. Por isso que nós podemos achegar diante dEle, como estamos agora fazendo, nos lares também, as pessoas que estão se reunindo nesse momento, para poder buscar a Deus. Saiba que isso não vem de você. Essa sua atração para Deus, é Ele quem te chama. E se você está aí agora, é porque Ele tem algo para você hoje. Ele tem uma palavra para você hoje. E eu quero que você se alegre com isso, porque essa palavra, quem sabe, hoje pode ser a diferença para a sua semana. Amém? Que você saia daqui fortalecido, que você possa abrir a sua boca e dar graças a esse Deus que está realmente cuidando de nós, que está no controle de todas as coisas. Ele quer ouvir a sua voz, a sua oração e o seu louvor. Amém? Então vamos assim nos colocar diante de Deus. Convido você a se colocar de pé onde você está, para uma oração com toda a reverência a esse Deus que é digno. Fale com Deus. Eu vou deixar você orar um minutinho em silêncio. Fale do seu coração a Ele. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. Clame a Ele, se for o caso. Mas coloque a sua vida diante dEle. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor realmente tem estado diante de nós. Nós temos visto, Senhor, as Tuas mãos. Pai, nós não somos como aqueles que só ouvem falar do Senhor, porque nós vimos, Senhor, as Tuas ações nos sustentando, nos protegendo, nos guiando, Pai, nos mostrando, Senhor, naquilo em que devemos melhorar, nos mostrando, Senhor, aquilo em que temos pecado contra o Senhor. Pai, o Teu Espírito, Senhor, foi derramado. Não somos, Deus, como no passado, em que só ouvíamos falar do Senhor. Agora nós temos, Senhor, a Tua santa presença habitando em nós, Pai. E isso tem nos incomodado, Pai, porque nós não temos sido conforme a Tua vontade, Pai. Por isso, Senhor, ministra o arrependimento dos nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, e purifica as nossas iniquidades, os nossos maus pensamentos, Deus. Tudo aquilo, Senhor, que nós temos feito que foge da Tua vontade, que se desvia, Deus, da retidão que o Senhor requer de nós, Pai. Ministra em nós, Deus, a purificação, Pai. Prepara-nos, Deus, para uma vida com o Senhor. Que nós possamos, Deus, realmente reconhecer os Teus caminhos, Pai.
possamos reconhecer o Senhor em nossas vidas, Pai. E assim como diz a palavra, o Senhor endireitará as nossas veredas. Ó Deus, recebe hoje nossa adoração, nosso culto, nossa gratidão, Pai, por tudo que tens feito. A terra toda, Pai, estremece diante do Senhor. Nós também queremos ser assim, Deus, reverenciar o temor do Senhor, estar diante do Senhor com todo respeito, Pai, com toda honestidade do nosso ser. Ajuda-nos, Deus, a Te glorificar, a dar-lhe glórias, Pai, como é merecido da Tua parte, Pai, para que possamos, Deus, assim, estar em paz, muito mais, Deus, diante do Senhor, santificados. Faça isso, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe nosso louvor, recebe tudo que é em nós, Pai, e transforma-nos, Deus, nessa noite, conforme a Tua vontade, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Se você puder, dê aí um abraço, ou um oi para quem está do seu lado, e nós vamos louvar esse Deus digno de merecer toda a nossa gratidão. Dentro disso que o Osmar falou, vamos cantar agora Hosana, Hosana nas alturas. Amém? Um dia nós veremos o Rei da Glória vindo com o seu poder.
Pode aplaudir? Amém. Vamos continuar cantando, dizendo que digno ao Senhor e graças nós te damos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que Ele pagou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno ao Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está soberano Deus, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos, Ele venceu ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevamos nossas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Jesus ressuscitou, amém? Ele está vivo, amém. Pode se sentar um minutinho. Queridos, nós cantamos que Ele ressuscitou, que Ele morreu por nós, que Ele tem feito todas as coisas para o nosso benefício. Eu quero ler aqui uma palavra que Deus fala também conosco essa manhã, em 1 Coríntios, capítulo 12. Quero ler aqui, porque muitas vezes o nosso coração diante de Deus é egoísta. É egoísta porque nós achamos que nós
que nós somos os senhores da nossa vida, que todas as coisas existem porque nós as fizemos, que todas as coisas são assim porque nós somos bons. Muitas vezes nós achamos que tudo o que temos e o que somos são fruto de nossas decisões, como se nós pudéssemos decidir o futuro nosso. E a palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso, vou ler a partir do verso 4 aqui, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo é Deus, e quem opera tudo em todos. Essa palavra diz tudo. É Deus quem opera tudo em todos. Os serviços, as obras, são diversas. O que nós fazemos com a nossa vida, nós somos responsáveis. Mas é Deus quem conhece o nosso coração e dá os desígnios, os caminhos, os planos, por fim são dele. E é Ele quem nos conduz ao arrependimento, é Ele quem nos conduz à vitória, é Ele quem completa a obra que começou em nós. Amém? Então Deus tem feito o que você é. Deus tem te conduzido, apesar da nossa dureza, apesar do nosso coração resistente, rebelde às vezes, apesar da nossa incredulidade. Deus tem nos trazido à tona, tem nos trazido à consciência aquilo que nos engrandece. E nesse momento nós queremos reconhecer isso em Deus, que Ele tem sido o nosso provedor, que Ele tem sido aquele que realiza tudo em todos, que as suas obras, o seu serviço, o seu trabalho, não é de você, as forças não são suas, o intelecto não é seu, tudo vem de Deus. Todo dom perfeito vem do alto. E Deus assim o fez para que ele fosse agora, nesse momento, reconhecido como o autor e o consumador das nossas obras, da nossa fé. Então vamos reconhecê-lo, vamos trazer diante do altar de Deus um pouco daquilo que nós temos colhido, porque é dele que vem todas as coisas, é por ele que nós subsistimos, é com ele que nós venceremos. Amém? Então eu queria convidar os irmãos a poder, você que talvez esteja em casa nos ouvindo nesse momento, pode também contribuir, pode também ofertar, devolver um pouco do que o Senhor tem lhe dado, através das contas dessa igreja, que tem sido disponibilizadas aí para você fazer a sua contribuição, o seu dízimo, a entrega das suas ofertas. E os que estão presencialmente no culto, trazer até o gasofilácio, se você veio preparado. Vamos reconhecer esse Deus que tudo nos tem dado e providenciado para uma vida digna. Amém? Amém. Enquanto isso, cantemos. Podemos ficar de pé. Para sempre, Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder, tu és para sempre, Rei, honra e majestade estão diante
buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Nós vivemos para te exaltar, para te adorar, Jesus, porque Tu é a glória. Vamos do início cantar: Tu é a glória e o poder. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Vivemos para te adorar, Jesus, pois somente Tua, Pai, é a glória e o poder para sempre. Amém. Aplauda o Senhor, que tem toda a honra, toda a glória e todo o poder. Pode se sentar. Deus abençoe. Queria convidar você, pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Bia, por favor, coloque mais um volume para mim, meu bem. Salmo 122, pode colocar mais. Domingo passado, ou retrasado, eu falei que ia falar um pouco desse salmo, porque este salmo, na minha opinião, é muito apropriado para os nossos dias. Vamos ler juntos? A gente podia fazer como no passado, leitura intercalada. O que vocês acham? Amém? Mesmo de máscara, né? Não tem problema, não é? O pastor lê os ímpares, os irmãos leem os pares. Vamos lá? Salmo 122 diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Peraí, eu comi o coisa, né? Então deixa eu voltar. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Vamos ler juntos o verso 9. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Irmãos, nós, profissionais da agronomia, eu não sou mais, mas o Juninho é, e o nosso querido Silvestre também é.
Na agronomia, irmãos, a gente lida muito com pragas nas lavouras. E uma das pragas que a gente aprende, né, Juninho, lá na agronomia, são os nematóides. Quem são os nematóides? Os nematóides são parasitas cilíndricos, né? Tipo vermiforme, que atacam não apenas as plantas, mas atacam também os animais. Os nematóides atacam o homem, né? E existem também os nematóides de plantas. Só que os nematóides, irmãos, nas plantas, eles atacam as raízes. E quando eles atacam as raízes, eles perfuram as raízes das plantas, entram dentro das raízes e depositam os seus ovos nessas raízes. E por causa dessa proliferação, né, de ovos, as raízes ficam cheias de galhas, cancros, cheios de tumores. E esses tumores estão infestados de ovos de nematóides que amanhã eclodirão, serão mais nematóides e infestarão cada vez mais as raízes. O interessante, irmãos, é que os nematóides, eles não são vistos, porque eles ficam debaixo da terra, não é, Juninho? Se eu estiver falando coisa errada, aí você que é um agrônomo em ação, aí me instrua. Então, de repente, irmãos, quando você vê uma cultura que não cresce, raquítica, depauperada, e quando você vê também uma cultura que não produz fruto, a gente, aos olhos assim, né, do agrônomo, fica difícil de distinguir, porque uma doença numa folha, num fruto, num caule, é fácil. Você vê se essa doença provém de um fungo, de uma bactéria, de inseto. Mas o nematóide, irmãos, é um bicho sem vergonha, porque ele não é perceptível, entendeu? Ele fica debaixo da terra. E ele causa duas coisas nas plantas. Primeiro, o desenvolvimento dessa planta é profundamente prejudicado. E dependendo do ataque de nematóides, ela chega até a morrer. E a produção de frutos dessa planta também é prejudicada. É por isso, querido, que numa cultura onde o ataque é de nematóides, você precisa, assim, com toda diligência, você precisa cuidar das raízes. Porque se você não cuidar bem das raízes, a planta não vai desenvolver bem e a planta não vai produzir fruto como deveria produzir. Fazendo um paralelo, irmãos, dos nematóides nas raízes e nos nossos dias, em dias como os nossos, né, onde há na minha opinião, onde há uma confluência de forças que tem conspirado para desestimular a comunhão, que tem conspirado para minimizar a importância da igreja, que tem conspirado para destruir a fé, e que tem conspirado para eliminar a produção de frutos, mais do que nunca, nos nossos dias, nós precisamos cuidar das raízes, cuidar dos fundamentos. Mais do que nunca, querido, nós precisamos rever a essência da nossa fé, relembrar quais são os fundamentos da nossa fé, reeditar qual é a base, qual é a raiz, qual é o fundamento da nossa fé, para que nós não venhamos a ser destruídos pelos nematóides que têm atacado a raiz, que têm atacado fundamentos da nossa fé. O Salmo 22, irmãos, eu disse que ele se presta muito para os nossos dias, porque eu vou mostrar a vocês que ele contém 4 fundamentos que nos nossos dias nós precisamos reeditar e, acima de tudo, relembrar, para que eu e você não venhamos a naufragar por causa dessas
forças que se ajuntam para de repente minar tudo aquilo que diz respeito à fé, a Jesus e à igreja. 4 fundamentos que eu e você precisamos relembrar. 4 alicerces da fé. 4 bases essenciais da fé cristã que nós, nesses dias de pandemia, de isolamento, ontem, não sei se você fez as contas, ontem fizeram 70 dias de isolamento, ontem. Hoje 71, claro. Quais são esses fundamentos, pastor, que em épocas de forças confluentes contrárias à fé, nós precisamos relembrar, nós precisamos mais uma vez trazer para o nosso coração? São 4. Siga comigo, por favor. A primeira delas, irmãos, que eu encontro no Salmo 22, é que nós precisamos sempre relembrar que a nossa fé é comunitária, não solitária. Se você olhar para o Salmo 122, você vai ver que o Salmo 122 é o Salmo da comunidade. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Lá estão os tronos de justiça, para onde sobem as tribos do Senhor, para adorarem o nome do Senhor. Se você vê, querido, os salmos e os cânticos de romagem, pastor Luciano já pregou aqui para vocês, o Salmo 120 ao Salmo 134 são os cânticos de romagem. O apelo desses cânticos, irmãos, é a comunidade, nunca a individualidade. O Salmo 122 fala sobre isso, né? Fala sobre o povo de Deus que se ajunta para celebrar o nome bendito do Senhor. O Salmo 126, você quer ver? Dá uma passadinha na sua Bíblia. Ele fala dessa boca e desse riso que voltou nos lábios, porque o Senhor restaurou a sorte de Sião, né? E o Salmo 23, irmãos, você vê que ele é um salmo totalmente na terceira pessoa. Ele restaurou a nossa sorte. Nós ficamos como quem sonha. Se você ler esse salmo, você vai ver que esse salmo tem um apelo, irmãos, à comunidade muito grande, nunca à individualidade. Por exemplo, você vê o Salmo 133, está nos cânticos de romagem. O Salmo 133 é o salmo por excelência de quê? Da comunidade, da igreja, do ajuntamento do povo de Deus. O Salmo 133, irmãos, como é bom e agradável viverem o quê? Unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce da barba de Arão, é como o orvalho do Hermon que desce do alto dos montes. Assim é ali, ordena o Senhor, a sua bênção e a vida para sempre. O Salmo 134, irmãos, o último salmo dos cânticos de romagem, é um apelo à celebração do povo que está no templo. Olha que coisa bonita. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário, bendizei ao Senhor, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Irmãos, o Salmo 134 é quando o povo chega e está no templo e alegra o coração e canta louvores ao Senhor. E o Salmo 134, irmãos, é um apelo, é um ensino precioso a essa bênção, irmãos, que Cristo chamou para si, a gloriosa igreja dele. Por isso, querido, nós precisamos em nossos dias de tanta individualidade, né? De tanto individualismo, fruto do pós-modernismo da década de 80, que infestou a mente e o comportamento do homem, dizendo que o mais importante é a pessoa. Mas esse ensino, irmãos, é um ensino espúrio às Escrituras, porque o mais importante é a comunidade. O individualismo, irmãos, ele é um ensino que não encontra respaldo, nem bíblico, nem teológico. Por quê? Porque aos olhos da Bíblia e aos olhos de Deus, a existência humana, ela só encontra sua plena realização e edificação, sabe aonde? Na comunidade. Por que Jesus chamou os 12? Podia ter feito o trabalho sozinho. Não é? Jesus não precisava de ninguém, e Ele não precisa de ninguém, porque Ele é Deus.
Mas ele chamou os 12, por quê? Porque o plano de Deus, irmãos, desde o início até o fim, é formar uma comunidade, onde essa comunidade espelhe a glória de Deus, e possa dar e receber, se desenvolver e crescer, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, por 2 vezes, em Romanos 12, 25, em Efésios 4, ele diz: somos membros uns dos outros. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 19, ele diz que outrora nós estávamos separados uns dos outros. Havia um muro de separação entre nós. Lê o texto lá. Cada um fazia o que bem entendia, éramos inimigos uns dos outros e de Deus. Havia uma barreira que nos separava, tanto de Deus quanto dos outros. Mas sabe o que Paulo diz? Em Cristo Jesus, essa barreira foi quebrada, esse muro foi destruído, e agora, olha o que ele diz: vós sois concidadãos dos céus e família de Deus. Cuidado, querido, com os nematóides. Um deles é o individualismo, que tem sussurrado no seu ouvido que você pode ser um ser humano completo sozinho. Não pode. Isso é uma mentira do diabo. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Por isso, querido, em dias de isolamento, em dias difíceis como os nossos, cuide das raízes, cuide do fundamento. Precisamos, irmãos, relembrar que a nossa fé, ela é comunitária, ela não é solitária. Deus nos chama a viver a vida uns com os outros. Esse é o apelo das Escrituras. Amém? Em segundo lugar, querido, olha que coisa gloriosa. Nós precisamos também relembrar que a nossa fé, ela é racional e não mística. Veja, querido, que uma coisa chama a outra. O individualismo leva ao misticismo. O individualismo leva àquela fé de Deus falou comigo. Por isso, querido, nós precisamos relembrar que a nossa fé, ela é racional, ela não é mística. O Salmo 122 é o Salmo dos peregrinos que chegaram em Jerusalém por ocasião de 3 festas. Quais são elas? A Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculos. Todas essas 3 festas, irmãos, não foram frutos de devaneios místicos do povo, não. Todas essas 3 festas foram frutos da intervenção poderosa de Deus na história. E que eles agora se lembram deles, celebram para lembrar os grandes feitos que o Senhor fez na história. Em outras palavras, é racional, é explicável, é comunitário, é na história. A Páscoa, eles celebravam para quê? Para lembrar a libertação do Egito. Lembra lá? Os primogênitos mortos no Egito e os primogênitos de Israel foram livrados por causa do sangue na verga da porta. A festa do Pentecoste, 7 semanas depois da Páscoa, era também chamada de festa das colheitas. Pastor, celebrava o quê? A intervenção poderosa de Deus sendo doador de todas as coisas e o Deus providente. E eles celebravam esse Deus porque quando eles colhiam as espigas, eles davam glórias a Deus. Por quê? Porque eles entendiam que era de Deus que vinha o seu sustento. E a festa dos tabernáculos? O povo construía choupanas de palha, ou em tendas de couro, mas a maioria era de palha. E toda a família entrava dentro dessa choupana por 7 dias. Era a festa dos tabernáculos. E eles ficavam dentro dessas choupanas durante 7 dias. E no 8º dia, eles faziam uma grande celebração. Para lembrar o quê, pastor? Para lembrar que durante 40 anos, eles viveram em tendas no deserto. Mas Deus os preservou. Veja, querido, que todas as 3 festas,
evocam a historicidade, a racionalidade, aquilo que nós podemos compreender com a nossa mente, explicar. Eu, nas minhas lives, não é, com os meus amados irmãos, nós falamos sobre 1 Pedro, e um dos textos lá em 1 Pedro diz que nós devemos sempre estar preparados para aquele que nos arguir a razão da nossa fé. Sabe o que é isso, irmãos? A nossa fé é racional. Você explica, a coisa aconteceu, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, e você racionalmente, intelectualmente, dotado da sua consciência intelectual, você agora explica a sua fé, fundamentado não no Deus falou comigo. Tem muita gente que fala assim, não, Deus falou comigo. Pastor, Deus fala? Fala, meu irmão, é claro que Deus fala. Deus não é mudo, mas Deus fala pela sua palavra. A palavra de Deus é a boca de Deus, irmãos. A palavra de Deus é a nossa fé, cuja espiritualidade é racional e não mística, não subjetiva, entende? O Deus falou comigo é muito perigoso, sabe por quê? Porque a fé do Deus falou comigo é a fé das seitas, das heresias, sabia disso? A fé do Deus falou comigo é a fé de Joseph Smith, que Deus falou com ele, e falou para ele escrever umas tabuinhas de ouro e enterrar nos Estados Unidos. E daí veio a existência a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. A fé do Deus falou comigo é a fé de Charles Russell, ou os russelitas, como eram chamados a priori, os testemunhas de Jeová. Deus falou comigo, que existe outra tradução da Bíblia. A fé do Deus falou comigo, irmãos, me perdoem, é a fé da Ellen White, que de repente se tornou a intérprete inspirada da Bíblia, porque Deus falou com ela, e tem um monte de seguidor que ao invés de ler a Bíblia, leem os livros de Ellen White. A fé do Deus falou comigo, irmãos, é a fé de Maomé, que enfiou numa caverna, no ano 642 depois de Cristo, e lá ouviu o anjo falar com ele, Deus falou com ele, e ele então ditou para que outras pessoas escrevessem o que Deus tinha falado com ele, e deu origem ao quê? A talvez hoje a maior religião do mundo, o Islã. Precisamos, irmãos, em dias como os nossos, de profunda individualidade, onde a pessoa acha que ela pode exercitar sua fé solitária, precisamos tomar muito cuidado com o misticismo, que tem engraçado no nosso meio. Por quê? Porque toda fé solitária tende ao misticismo. Friedrich Schleiermacher, esse nome complicado, foi um teólogo do século XVIII, XIX, na Alemanha, que ele lançou as bases da teologia liberal, juntamente com o iluminismo do século XIX. Mas Friedrich Schleiermacher, ele trouxe, irmãos, um malefício imenso à teologia ortodoxa, a teologia conservadora, bíblica. Ele diz o seguinte, não, o texto bíblico, ele tem a interpretação que você quiser dar a ele. Friedrich Schleiermacher foi considerado o pai do subjetivismo teológico. Pastor, o que é o subjetivismo teológico? É eu pegar um texto e dizer assim, Marta, lê esse texto. O que esse texto significa para você? E aí você pode extrair dele o que você quiser. Sabe por quê? Porque o que importa é o que eu sinto. Se o texto me fizer sentir algo, esse é o valor do texto e a realidade do texto para você. E infelizmente, irmãos, a teologia de Schleiermacher, ou subjetivismo teológico, permeou muitos meandros do nosso evangelicalismo brasileiro, e hoje tem sido assim. Se a fé não é comunitária, é solitária, então eu não tenho uma comunidade de fé que interpreta os textos, que vem da palavra de Deus,
E o mais importante é o que eu sinto, é o que o texto diz para mim, o resto não é importante. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é teologia liberal. Isso é teologia subjetiva de Schleiermacher, que dá ênfase muito mais ao subjetivismo e ao misticismo do que à razão. Lembra do que Paulo escreveu em Romanos 12, verso 1 e 2? Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional. A palavra racional ali, irmãos, no grego é a palavra lógicos, de onde a nossa querida Natália, que é uma matemática assim de mão cheia, vem um ramo da matemática que é, na verdade é na filosofia, né? A lógica. O que é a lógica? A lógica é um ramo da filosofia e aplicado muito à matemática, porque a matemática é muito racional e lógica. A lógica é aquela coisa explicável, e aquela coisa que tem sentido aos olhos de toda uma comunidade. É algo lógico. Sabe o que Paulo diz, irmãos? Que o nosso culto é lógicos. O nosso culto não é místicos. Temos que tomar cuidado e cuidar das raízes. Principalmente, irmãos, relembrar que a nossa fé, ela é racional. Paulo atacou o misticismo de forma muito bonita na sua carta aos Colossenses. Depois você dá uma lidinha lá, principalmente no capítulo 1 e 2. Havia na igreja dos Colossos, na cidade de Colossos, uma miscelânea de ideias místicas que vinham do Oriente, da cultura grega, e foram absorvidas do cristianismo. Aí fizeram, irmãos, uma sopa de letrinha. Fizeram aquilo que o sambista diz lá, um samba do crioulo doido. Fizeram ali um balai de gato. Eles pegaram misticismo oriental, eles pegaram filosofia grega de Platão e Aristóteles, e eles pegaram resquícios e nuances do cristianismo, misturaram isso tudo, e daí surgiu um cristianismo profundamente subjetivo e místico. Lê a carta aos Colossenses. Lê o que o apóstolo Paulo descreve ali, dizendo o seguinte, que nada disso tem valor contra o pecado. Contra o pecado só tem valor o sangue do Cordeiro, adorado por uma comunidade de fé que recebe esse sangue e crê nesse sangue. É por isso que a maior cristologia do Novo Testamento está na carta dos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. O que é isso? Cristologia de Colossenses. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, não sejam místicos, olhem para Cristo. Cuide das raízes em dias de forças contrárias. Em terceiro lugar, pastor, o que nós precisamos lembrar que a gente extrai desse salmo? Nós precisamos, irmãos, relembrar que a nossa fé, em terceiro lugar, é cristocêntrica e não antropocêntrica. Pastor, o que é uma fé cristocêntrica? Que nome estranho é esse? É simples. Fé cristocêntrica é aquela fé cujo centro da fé é a pessoa de Jesus. E uma fé antropocêntrica é aquela fé cujo centro da fé é o homem. E nós precisamos, irmãos, em dias como os nossos, relembrar que a nossa fé, ela é uma fé cristocêntrica e não antropocêntrica. Veja, por favor, que coisa linda as 3 festas do Salmo 122. Veja, querido, que todas as 3 festas que o povo de Israel ia no templo adorar e celebrar, elas apontavam, se cumprem e encontram seu significado na pessoa de quem? De Jesus. Olha que coisa maravilhosa. As 3 festas, a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo, apontavam, irmãos, para a bendita pessoa de Cristo, tanto no seu cumprimento, quanto no seu significado. O apóstolo Paulo chega a dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Veja que para nós, irmãos, para nós não,
A Bíblia aponta que a verdadeira Páscoa lá do sangue no deserto do Egito se cumpriu na pessoa de quem? Jesus Cristo. Eu falei na nossa live essa semana que nós estamos vendo o Evangelho de João. Quando João Batista olha para Jesus, ele faz uma declaração maravilhosa. Ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, querido, que Cristo é a nossa Páscoa. Pastor, e o Pentecoste? Cristo é o nosso Pentecoste, por quê? Porque foi durante a festa de Pentecoste, 7 semanas depois da Páscoa, e através dessa festa, pela boca do profeta Joel, que o Espírito Santo foi derramado mediante a pessoa do Filho. Foi através de Jesus, irmãos, que o Espírito Santo no Pentecoste foi derramado. Ele é o grande Deus provedor que cuida de nós, agora habitando dentro de nós. E a festa dos tabernáculos? Irmãos, essa para mim, me desculpe, é a mais bonita. A festa dos tabernáculos, o povo celebrava entrando nas tendas e ficando debaixo, porque 40 anos eles ficaram peregrinando no deserto. O tabernáculo era a ideia, não é, daquela tenda que foi construída no deserto por Moisés e os seus ajudantes, para que a presença de Deus habitasse aonde? No meio do povo. Irmãos, é bonito demais. Lá em João capítulo 1, versículo 14, naquele texto lindo da introdução do Evangelho de João, quando ele diz assim: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas lá no versículo 14, irmãos, ele diz: ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu não gosto desse habitou no Evangelho. Sabe por quê? Porque o verbo ali é esquinu, que significa tabernaculou. O que João escreveu ali, irmãos, e a tradução da minha Bíblia e da sua não captou toda a essência da teologia de João. Ele quis dizer o seguinte: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em outras palavras, Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens, o Emanuel, o Deus conosco. E você quer ver um texto maravilhoso, irmãos, que a Bíblia também aponta para isso? O Evangelho de João cita muito as festas. O Evangelho de João apresenta as festas judaicas assim, intercalando nos textos, e Jesus sendo representado e cumprindo essas festas. No tabernáculo é um deles. João capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus subiu no templo para a festa dos tabernáculos. Depois você lê lá. E o texto diz que no último dia da festa, que festa? A festa dos tabernáculos. Qual é o último dia, pastor? O 7º dia. Pastor, o que acontecia na festa dos tabernáculos no 7º dia? Simples, o povo saía das tendas, preste atenção nisso, ia para Jerusalém, para o templo. O sacerdote pegava um jarro de ouro, ia no tanque de Siloé, que nós tivemos a graça de conhecer. Hoje é ruínas, viu, irmãos? Ruínas, não tem nada mais de água, são só ruínas. Mas eles iam no tanque de Siloé, pegavam água do tanque de Siloé, e o povo celebrando a Deus no templo, o último dia da festa. Ele levava essa água para o templo, derramava essa água no altar, simbolizando o quê? Que nos 40 anos que eles ficaram no deserto, Deus proveu para o povo o quê? A água que saía da rocha, lembra? E ele então entorna aquilo ali, e o povo celebra a Deus pelos feitos do Senhor no passado, e eles terminam a festa dos tabernáculos com a grande comemoração. João capítulo 8, irmãos, coisa bonita. Versículo 37, a Bíblia diz assim: no último dia da festa, Jesus se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras palavras, irmãos, Jesus se levanta e diz assim: olha, agora vocês podem parar com esse ritual, porque chegou aqui quem é a água viva. E sou eu que vai dar a você de beber. E o texto diz que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que seria doado mediante ele. Está vendo como é que a água no Novo Testamento significa, é o símbolo do Espírito Santo?
Por isso, querido, a gente pode afirmar, mas de forma muito clara, que nós precisamos nos nossos dias relembrar sempre que a nossa fé, irmãos, é cristocêntrica, ela não é antropocêntrica. Ela aponta para Cristo, ela provém de Cristo, o fundamento é Cristo. Ele é o grande originador da nossa fé, Ele é o grande sustentador da nossa fé, Ele é o grande edificador da nossa fé. Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, glória eternamente, amém. Colossenses 1:16, já citei o texto aqui, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, e fora dEle nada do que foi feito se fez. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Deus não criou o mundo para você não, viu? Você já ouviu isso aí, de pregador? Deus, quando criou todas as coisas, Ele não criou todas as coisas para você. Ele criou todas as coisas para que a vida humana existisse. É diferente. Ele criou tudo para que agora a vida humana pudesse existir, mas Ele criou todas as coisas antes da vida humana para que a outra pudesse existir também. Entende o que eu estou dizendo? Quando Ele criou os animais, Ele criou tudo para que os animais pudessem sobreviver na terra. E por fim Ele criou o homem para que todas as coisas que Ele criou antes do homem, o homem pudesse sobreviver tranquilamente na terra. Agora preste atenção uma coisa, irmãos, Deus não criou tudo para você. Tem uma teologia errada aí, irmãos, dizendo que o homem... Não, irmão, sabe o que a Bíblia diz? Deus criou tudo para Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz isso. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Para ele. Ele é o herdeiro de toda a criação. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Sabe o que significa isso? Esse mundo foi criado para Jesus. A igreja existe para Cristo. Nós existimos por causa dele. Tudo existe em função dele, porque ele é o centro de todas as coisas. Sabe o que Hebreus diz? Nele tudo subsiste, e sem ele nada do que foi feito se faria. Irmão, sabe o que significa isso? O nosso culto, a nossa fé não é centrada em nós. Não, irmãos, não é. A fé cristã não existe para suprir desejos pessoais. Não existe, irmãos. A fé cristã, ela não existe para promover a autoexaltação da pessoa. Não existe, irmãos. A fé cristã, querido, não existe para promover o ego da pessoa. Não existe, irmãos. A fé cristã, ela não existe e não se presta para despertar o seu poder pessoal. Onde os pregadores de coaching, na teologia do coaching, agora muito em moda, têm pregado por aí, arrastado multidões de pessoas nas redes sociais, dizendo o seguinte, que agora você vai ser o cara, a fé agora vai despertar o seu poder pessoal. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, a fé cristã existe para a glória de Deus. A fé cristã existe para celebrar Cristo. A fé cristã existe para mortificar a carne. A fé cristã existe, querido, para que a glória seja dada ao nome do Senhor. A fé cristã existe não para massagear o ego, mas para destruir o ego e implantar o reino de Deus dentro de nós. Eu não vou na igreja hoje não, porque eu não estou com vontade. Está errado, irmãos. Você não entendeu o que é a fé cristã. A fé cristã não existe para suprir suas vontades. Quem supre vontade do ser humano é supermercado. Lá supre vontade. Eu estou com a vontade de comer um chocolate. Aí você vai na Cacau Show. E não estou ganhando nada com isso não, viu? Uma propaganda aqui. Já que está transmitido os meus amados irmãos de casa, né? Eu não estou com vontade hoje de ir não. Irmãos, fé cristã não é para suprir vontade sua não. Fé cristã é para servir a Cristo, independente da vontade. É cumprir
um preceito bíblico daquele que ama a Cristo, quer servi-lo de todo o coração, porque ele entende que sem a comunidade, sem Cristo, ele não é nada. Aliás, João capítulo 15, versículo 5, todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Nossos dons, irmãos, talentos, provêm dele, são usados para ele. É por causa dele, para a glória dele, para a edificação da igreja. Portanto, irmãos, em dias de nematóides que tem atacado as nossas raízes, nós precisamos cuidar dos fundamentos. Precisamos, em terceiro lugar, e eu termino, lembrar que a nossa fé é cristocêntrica, ela não é antropocêntrica. Você não é o centro de tudo, é Cristo quem é. Tudo existe por causa dele. Ele é o Senhor, amém? Em último lugar, irmãos, versículo 9. Eu já disse que esse salmo termina de uma forma muito linda. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu já disse aqui que essa tradução é uma tradução truncada. Falei isso há 2 domingos atrás, ou 1, não sei. Eu falei que essa tradução é uma tradução problemática, porque esse texto, do jeito que ele está aqui, fica estranho, porque a gente não sabe que se a gente busca o bem de Deus ou da igreja, ou da casa do Senhor, está vendo? Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse teu aqui é o quê? Teu de Deus ou teu da casa do Senhor? Então ficou um texto, irmãos, assim meio truncado. Por quê? Porque a tradução dele não é boa, aqui na versão revista e atualizada. Mas em outras traduções, principalmente em traduções orientais, né? Siríacas, coptas, em traduções que são mais focadas no original, o texto é primoroso, e eu acho que extrai aqui a beleza desse salmo. O texto é assim: por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu farei o meu melhor. Aí dá para entender, não dá? Aí fica bonito, não dá? Pastor, qual é o quarto fundamento que nós precisamos relembrar a partir desses salmos? Vamos fazer uma retrospectiva rápida e eu termino. Primeiro, nós precisamos relembrar, irmãos, que a nossa fé, em primeiro lugar, ela é uma fé comunitária, não solitária. Não se engane, você não consegue desenvolver uma vida plena sozinho. O apelo das Escrituras é sempre na vida comunitária. Deus faz com que o solitário viva em família, amém? E a família da fé é tão ou mais importante do que a sua família de carne. Você sabia disso? Sabia disso, Kevin? Pois é verdade. Tão ou mais importante. Sabia disso? Claro. Certa feita Jesus estava dentro, em Cafarnaum, em casa, a casa cheia de gente. E a Bíblia diz que a mãe de Jesus e os seus irmãos de sangue, estavam lá fora. E de repente estava querendo entrar, né? Mas a casa estava cheia. Aí alguém lá de fora chegou e falou assim: Senhor, sua mãe e os seus irmãos estão aí. Qual foi a resposta de Jesus? Conhece o texto, né, Ael? Qual foi a resposta? Quem é minha mãe? Parece rude, não é? Jesus tem hora que parece rude, mas não é não, irmãos. É a cultura, é a distância cultural que é grande. Jesus veio e falou assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí sabe o que ele faz? Ele aponta assim para as pessoas que estão dentro da casa: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Pastor, o que Jesus está dizendo? Que existem duas famílias muito importantes, e que a família de fé é tão importante quanto a sua família de carne. Valorize uma, mas não desvalorize outra. Ame uma,
mas ame a outra. Labute por uma, mas labute pela outra. Se dedique a uma, mas se dedique a outra, se você faz parte dela. Porque se você não faz parte, aí é claro, você não vai se importar. Mas se você faz parte de duas famílias, ame as duas. Importe-se com as duas. Comprometa-se com as duas. Porque uma é tão importante ou mais quanto a outra. Por favor, irmãos, não me interpretem mal, viu? Eu não estou dizendo que a família de carne não é importante. Eu amo a minha Teresa. Eu amo a minha Alissa. E pensam. Eu amo a minha família, irmãos. Eu faço tudo por elas. Mas sabe o que Jesus disse? Nós temos duas famílias. E temos que dedicar igual atenção e amor às duas. Precisamos, irmãos, relembrar que a nossa fé é racional e não mística. Cuidado, viu? Com essas vozes que tem por aí que Deus me falou. Cuidado com esse negócio de Deus me falou. Eu gosto do Dr. Billy Graham, porque o Dr. Billy Graham dizia assim: está escrito. Essa é a nossa fé, viu, irmãos? Está escrito. Cuidado com esses pregadores que dizem que Deus me falou, porque isso aí é a mãe dos desvios doutrinários e das grandes heresias na história. A nossa fé é fundamentada na palavra de Deus, amém? O nosso culto é racional. Deus falou pela palavra dele, e aquilo que ele não falou, Deuteronômio 29, 29, pertence a quem? A ele. Está escrito lá. Em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos relembrar que a nossa fé, ela é uma fé cristocêntrica e não antropocêntrica. Ela não existe para você se sentir bem, sinto muito. Ela existe para você se tornar semelhante a Cristo. Ela existe para você ter um caráter íntegro e provado à semelhança do Senhor, mesmo que isso custe a você dor e sacrifício. E quarto e último lugar, por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu farei o meu melhor. Em último lugar, irmãos, precisamos relembrar que a nossa fé é produtiva, não estéril. Ela é produtiva. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu farei o meu melhor. Sabe o que significa isso? Fé inerte, irmãos, é fé doente. A ênfase nas Escrituras é para uma fé viva. E uma fé viva é aquela fé que produz o quê? Frutos. Jesus mesmo enfatizou isso de forma muito dramática em João capítulo 15. Jesus fala da conexão que nós temos com Ele, e por causa disso nós produziríamos muitos frutos. João Batista, quando veio pregando, antecedendo a Cristo, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você pode ver, querido, que a nossa fé é uma fé produtiva. Por amor da casa do Senhor, eu farei o meu melhor. Em outras palavras, a fé viva, a fé que é fruto de uma regeneração, de uma conversão, de uma justificação e de uma santificação, ela produz fruto para a glória de Deus. Coisa gloriosa, irmãos, coisa bonita. Efésios capítulo 2, eu termino. O apóstolo Paulo diz: e ele vos deu vida. Que texto, hein? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, aos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, e eram por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que vos amou, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso, querido, para entender que, olha, nem as nossas obras provêm de nós. Por quê? Porque no versículo 10, Paulo, como um poeta, escreve o seguinte: pois somos feitura dele. A palavra feitura ali, Vanessa, no grego é poema. Pois somos poema dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou de antemão para que você andasse nelas. Sabe o que significa isso, querido? Precisamos relembrar que a nossa fé é produtiva, ela não é estéril. Cristo espera os frutos da nossa vida, amém? E em dias como os nossos, irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Você pode frutificar para Cristo aonde Deus o colocar. Ah não, pastor, estou na situação agora que eu não posso. Não pode, irmãos? Quando? Quando é que uma igreja nessa pandemia deixa de ser igreja? Quando é que um cristão, em qualquer circunstância na vida, deixa de ser cristão? Quando é que de repente você tira férias de ser cristão e abre mão de tudo aquilo que diz respeito ao cristianismo por causa de uma circunstância? Eu acho que nunca, irmãos. Pelo menos o que eu já estudei de história da igreja. Nunca. Pelo contrário. Em momentos de grandes dificuldades, seja ela numa nação, seja ela particular, ou seja ela numa região, a igreja brilhou com luz fulgurante, sendo sal e luz no meio das trevas. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, meu amado, vamos combater os nematóides. Vamos combater esses parasitas que muitas vezes tendem a infestar as raízes das árvores, das plantas, tornando-as raquíticas e sem frutos. Vamos cuidar das raízes. Vamos voltar, irmãos, àquilo que é essencial, que é fundamental. Vamos relembrar daquilo que realmente é importante na nossa fé e vamos tornar a vivê-lo de todo o nosso coração. Amém? Cuide, querido, daquilo que é fundamental. Nossa fé é comunitária, não é solitária. Nossa fé, ela é uma fé racional, não é uma fé mística. Nossa fé é uma fé que aponta para Cristo e se fundamenta em Cristo, e não em nós mesmos, não em nós. Eu estou aqui para servir a Cristo. A minha fé é por causa dele. Eu vou no culto para que eu possa ouvir a sua voz, para que eu possa adorá-lo junto com os meus irmãos. Eu não vou no culto porque eu tenho vontade. Eu não vou no culto porque eu estou afim. Eu não vou no culto porque eu vou fazer qualquer outra coisa que satisfaça o meu ego. Eu vou no culto para satisfazer a Cristo, para adorar o meu Senhor. E a nossa fé, irmãos, precisamos relembrar que ela é sempre produtiva. Aonde Deus te colocou, a gente precisa produzir frutos dignos de arrependimento. César pregou aqui, quinta-feira, e ele falou um negócio interessante. Ele falou um negócio sobre as pragas, né? E é verdade. Quando a gente olha para o Egito e olha para essa praga, né, da pandemia, é mesmo uma praga. Mas uma das funções da praga no meio do povo, inclusive o povo de Deus, se você olhar, por exemplo, no reinado de Davi, Deus mandou uma praga. Inclusive o próprio Davi escolheu. Deus mandou. E geralmente quando Deus faz um negócio desse, irmãos, para o povo dele, a priori, é o arrependimento. É fruto digno de arrependimento. É Deus saculeja a sua igreja, sabe para quê? Para a igreja se arrepender dos maus caminhos, do pecado, da negligência, da inconstância, da falta de amor, da falta de obras, da falta de obediência, da baixa santidade na vida, do pecado onde você insiste em viver nele. Aí de repente vem um negócio desse e a gente bate no peito e se arrepende, conserta e celebra essa fé maravilhosa que foi dada uma vez por todas aos santos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Quero lembrar você que amanhã nós temos o Acordar a Alva. Acordar a Alva é a nossa reunião de oração, que eu gostaria muito que fosse presencial.
muito mesmo. Deus sabe o quanto que eu gostaria, mas não é prudente nós fazermos presencial. Por quê? Simples, por causa de uma determinação dos nossos órgãos governamentais que dizem que tem que ter um número fixo de reuniões na igreja. E eu não quero ser o pastor que desobedece isso aí. Porque se nós fizermos o acordar a alva, nós vamos ter aqui todos os dias uma reunião, né? E eu não quero extrapolar aquilo que nós entendemos, né, que veio das autoridades. Mas nós vamos fazer online, como o pastor Luciano tem feito. Só que vai ser às 8 horas, viu, meus irmãos? Aquela primeira semana eu fiz às 7 e muita gente falou, pastor, às 7 e tal. E tá bom. Então nós vamos fazer às 8. Se você puder entrar, dá o seu pedido de oração. E no final, eu e o pastor Edward, nós vamos juntos fazer essa live. Nós vamos orar por você, meditar um pouco, cantar uma música e fazer de conta que nós estamos aqui na igreja. Tá bom? Igual criança, faz de conta que a gente está na igreja. Tá bom? E a gente vai ter o acordar a alva. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque precisamos sim, sempre relembrar da essência, do fundamento. Porque existem muitas vozes, ó Senhor, que conspiram contra a Tua igreja, contra a fé, contra a comunhão dos santos. E precisamos sempre, Senhor, relembrar dessas verdades. Verdades que nos foi entregue uma vez por todas. Verdades que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos ensinar as pessoas a guardá-las. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar essas verdades no nosso coração. Para que esses ventos que hoje vivemos não venham a dissipar essa verdade para longe de nós. Ajuda-nos nesses dias a manter a chama da nossa fé viva, com esse rico fundamento. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui e aqueles também que estão em casa nos acompanhando. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor desenvolva em nós essa fé robusta, viva, vibrante, essa fé alicerçada nesses fundamentos que o Senhor um dia os entregou para nós. Muito obrigado. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre toda a igreja de Jesus Cristo espalhada sobre essa terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Um abraço carinhoso. Dá um abraço aí no seu cônjuge, ou no seu irmão, no seu namorado. Seu irmão, você dá um tchauzinho aí, tá bom? Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Até amanhã, às 8 da manhã, no nosso acordar a alva, tá bom? E quinta-feira estamos aqui, se Deus quiser. Deus abençoe. Obrigado.